Você não está cansado. Você está funcionando mal há tanto tempo que isso virou o seu normal. Você acorda já sem energia, mesmo depois de dormir. Não é um dia específico, é recorrente. Você olha para tarefas simples e sente que aquilo exige mais energia do que deveria. Responder uma mensagem, organizar algo básico, começar qualquer atividade já parece pesado antes mesmo de começar. Então você adia, abre o celular só por alguns minutos, e quando percebe, perdeu 1 hora, às vezes mais. Você continua ali, rolando, assistindo, consumindo, mas sem realmente estar presente. Você evita algumas interações. Não de forma óbvia, mas começa a recusar convites, adiar encontros, responder menos. Prefere ficar em casa porque parece mais fácil, menos desgastante. Pequenas coisas começam a irritar mais do que deveriam. Um barulho, uma mensagem fora de hora, um atraso. Nada disso seria grande coisa antes, mas agora pesa. Ao mesmo tempo, coisas que antes te interessavam, simplesmente não geram mais vontade. Você até tenta, mas não sente o mesmo envolvimento. O sono não ajuda, ou você dorme demais e continua cansada, ou dorme mal e acorda pior. A comida também muda, em alguns momentos vira impulso automático, em outros perde completamente o sentido. E decisões simples começam a travar. O que fazer primeiro? Por onde começar? O que escolher? Tudo parece exigir um esforço desproporcional. No final do dia, você até fez coisas, cumpriu tarefas, respondeu pessoas. Mas a sensação é de que passou o dia inteiro no automático. O erro aqui é tratar tudo isso como coisas separadas. Você chama de procrastinação, desorganização, cansaço, falta de foco, fase ruim. Só que isso não está acontecendo de forma isolada. Existe um padrão consistente por trás disso, e ele não tem relação direta com disciplina ou força de vontade. O que está acontecendo é mais simples e mais incômodo do que parece. Você está operando com um nível reduzido de energia mental há tempo suficiente para isso virar referência. E quando vira referência, você para de questionar. Porque esse tipo de funcionamento não interrompe a sua vida de forma brusca. Ele não te paralisa completamente. Você continua trabalhando, continua respondendo, continua existindo dentro da rotina. Só que tudo começa a ter um custo maior. O que antes era simples, vira esforço. O que antes era neutro, vira cansativo. E o que antes gerava algum tipo de satisfação, passa a não gerar quase nada. Esse padrão mantém você preso porque ele reorganiza a forma como seu cérebro funciona no dia a dia. Ele começa a economizar energia em tudo. Por isso tarefas pequenas parecem grandes. Não é exagero, é percepção alterada pelo custo interno. Começar algo já cansa porque o cérebro antecipa o esforço e tenta evitar. A procrastinação deixa de ser escolha e vira mecanismo automático de proteção contra desgaste. O sono desregula porque os sistemas que controlam descanso e alerta deixam de funcionar de forma estável. O corpo até tenta descansar, mas não recupera. Ou desliga demais e ainda assim não resolve. O excesso de estímulo entra como uma saída rápida. Ficar no celular, assistir algo sem parar, consumir conteúdo sem perceber o tempo não é só hábito. Muitas vezes é uma forma de evitar o desconforto de estar presente com a própria mente. A irritação aumenta porque a margem de tolerância diminui. Você já está operando perto do limite, então qualquer estímulo a mais pesa.
A falta de interesse não é exatamente desinteresse. É uma queda na capacidade de sentir recompensa. As coisas não perderam valor. O sistema que interpreta isso está com baixa resposta. E enquanto tudo isso acontece, você continua funcionando. Esse é o detalhe mais perigoso. Porque como você ainda dá conta do básico, isso não parece grave o suficiente para ser interrompido. Então você compensa, se cobra mais. Tenta se organizar melhor, se compara com quem parece produzir mais. E isso só aumenta o desgaste. O ciclo se mantém assim. Menos energia gera menos ação. Menos ação gera mais acúmulo. O acúmulo aumenta a pressão. A pressão aumenta o desgaste. E o desgaste reduz ainda mais a energia. Não é um evento pontual, é um padrão contínuo que se alimenta sozinho. Com o tempo, você começa a interpretar isso como parte de quem você é. Eu sou assim, sempre fui assim, eu sou desorganizada, eu sou preguiçosa, eu não consigo manter constância. Só que isso não é identidade, é adaptação. É um funcionamento que foi se instalando aos poucos e que você aprendeu a considerar normal porque nunca parou para observar o conjunto completo. Isso não é sobre culpa, mas também não é algo neutro. Você não escolheu começar assim, mas continua nesse padrão quando trata isso como traço de personalidade. O problema não é estar assim, é não reconhecer o que isso realmente é. Porque quando você chama de meu jeito, você para de investigar. E quando você para de investigar, você se adapta cada vez mais a um funcionamento que te desgasta.